Desculpa a cara de sono. Eu tô assim porque eu tô com sono. Repare bem que aquele ali é o Chico Bento, aquele ali é o Zé Lelé e você certamente é o Papacapim dos meus sonhos. Eu mudei aqui o ângulo da minha mesa aqui no meu quarto aqui, rapaz. Aí vai ficar aparecendo meus gibi tudo. E aí será revelada a minha verdadeira identidade de 5 anos de idade. Você vai fingir que aquilo ali não existe. E aí a gente fica bem. Então vamos lá. Quem pode se salvar? Como eu posso ser salvo? Como posso eu entrar no reino dos céus depois que eu morrer aqui na terra? Essa pergunta é sua, né? É, mas ela tá escrita na Bíblia. Foi você que escreveu, né? Eu sabia, rapaz, foi você. Sabe quem fez essa pergunta no tempo da Bíblia? Os discípulos de Jesus. É, o pessoal lá. O Pedro, o João, o Tiago. Esse pessoal todinho teve a mesma dúvida que você e eu. Eu não sei se isso te acalma, mas me acalma. Eu fico mais relax. Porque se eles perguntaram isso pra Jesus, então eu também posso. Ah, qual foi, mano? Eles perguntaram isso lá em Mateus 19:25. Se você quiser pesquisar aí depois, você vai ver. No versículo 26, Jesus dá uma resposta interessante para eles. Jesus, ele olha para eles e diz: para os seres humanos, isso não é possível, mas para Deus, nada é impossível. Tem uma série brasileira chamada 3%. Essa série é baseada no quê? Tem um pessoal que vive uma vida miserável e que quer ir para um local que é uma espécie de paraíso. Mas para chegar lá, eles precisam de passar por uma prova muito intensa, muito intensa. E aí a série toda é baseada nessa prova, tá ligado? O que acontece? Só 3% dessa galera toda vai conseguir passar do lado da miséria para esse tal de paraíso, para essa espécie de paraíso que tem na série aí. Só 3% vai conseguir receber o mérito pelos seus esforços na prova e vão conseguir entrar no paraíso. Bom, é assim que a maioria das pessoas acreditam que funciona o reino de Deus. Elas acreditam assim, não, é o seguinte, eu vou viver uma vida aqui na terra assim, ó, bonitinha, eu vou ser bonzinho, eu vou fazer o dever de casa, eu vou ficar assim, ó, eu vou até pentear meu cabelo, e aí quando eu morrer, eu vou pro céu. Que top! Não é assim que funciona, querido. Ué, Kainan, eu não entendi. Como que funciona então? Eu vou olhar um texto bíblico, é um dos mais cabulosos da Bíblia. Então se liga, Efésios 2, 8 a 10. Pois pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês, portanto ninguém pode se orgulhar de tê-la. Pois foi Deus quem nos fez o que somos agora, em nossa união com Cristo Jesus. Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que ele já havia preparado para nós. Esse texto ele tá dizendo muita coisa, né? Mas eu vou explicar para você. Primeiro ele fala assim: a salvação, ela é dada por Deus. Eu não preciso de me esforçar? Não precisa. Jesus, ele morreu por você. Ele pagou pelos seus pecados. Tá? Então você não vai pro céu por meio de mérito, entende? Tá falando aqui que a gente não pode se orgulhar de ter a salvação, porque ela é um presente dado por Deus. É igual um amigo seu te dá uma Ferrari. Aí você tá andando de Ferrari pela cidade e as pessoas olham de longe e falam: caraca, mano, pra esse maluco ter esse carro aí, ele deve ter muito dinheiro, hein? Ele deve ser muito esforçado. Imagina o tanto que esse cara trabalhou pra conseguir esse carro. E aí a pessoa chega em você e fala: rapaz, você trabalha com o que pra ter conseguido esse carro aí? E aí você responde pra ela assim: ah não, foi o amigo que me deu. Meu irmão, acabou a sua moral, acabou o seu mérito. Por quê? Porque foi um presente dado pra você. E é exatamente isso. A salvação, ela foi dada pra mim e ela é dada para todos aqueles que têm fé que Jesus um dia veio na terra, morreu por nós e nos salvou através do seu sangue que foi derramado e depois de 3 dias ressuscitou e hoje reina para sempre nos céus. Ele me salvou, ele te salvou, entende? Ele te deu isso. E o que você precisa de fazer? Ter fé nele. O que é ter fé? A Bíblia diz o seguinte, que fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Ou seja, eu não vejo Jesus. Quando Jesus veio na terra, eu não vi ele, eu nunca toquei em Jesus, mas eu tenho certeza de que ele fez tudo o que fez por mim, de que ele é tudo o que a Bíblia diz que é, e por ter certeza disso, por ter fé no Filho de Deus, eu recebo a salvação, eu recebo misericórdia, eu recebo graça. Eu estou me usando como exemplo, mas isso serve para toda a humanidade, todas as pessoas, incluindo o
tapa-capim dos meus sonhos, que é você. Só que tem o seguinte, mano, esse texto aqui, ele fala que a gente não é salvo por meio dos nossos esforços, mas ele fala que a gente precisa de viver as boas obras que Deus preparou para mim e para você fazer. Então Deus preparou muitas boas obras para que o Kainan fizesse em vida. E eu tenho livre-arbítrio, eu posso escolher, ou eu faço e vivo a vontade de Deus, ou eu faço e vivo a minha vontade. Tem outro texto cabulosíssimo que eu vou ler agora, se liga. Mateus 7:21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Quem tá falando aqui é Jesus, tá? Então Jesus tá falando, nem todo aquele que me chama de Senhor vai entrar no reino dos céus, mas vai entrar no reino dos céus aquele que faz a vontade do meu Pai. Então, quando eu decido viver a vontade de Deus e vivo a vontade de Deus, a minha fé é aprovada por Deus. Ele vê verdadeiramente que eu tenho fé, que eu não digo da boca pra fora, que eu não tenho simplesmente uma resposta pronta para as pessoas que chegam em mim e falam: Kainan, você acredita em Deus? Aí eu falo: não, pô, claro, Deus é top, acredito em Deus. Meu irmão, falar que acredita em Deus é muito fácil. Eu quero ver é viver a vontade de Deus. Isso é difícil pra caramba, mas a gente se esforça. É nisso que a gente tem que se esforçar, entende? Você não se esforça para ser salvo. A salvação ela é dada de graça para você que tem fé em Jesus. Mas você tem que se esforçar para viver aquilo que Deus preparou para você, para viver a vontade de Deus. Porque quando você aceita Jesus como seu Salvador, você é salvo, mas você também se torna filho, o que é maravilhoso, e servo de Deus. Então você agora serve a Deus com a sua vida. Você continua tendo desejos? Continua. Você continua tendo sonhos? Continua. Continua tendo planos? Claro. Mas você vai pegar tudo isso e vai colocar em submissão a Deus. Então aquilo que for da vontade de Deus, Ele vai realizar para você. E tem muitas coisas que Deus vai realizar. Mas tem coisas que Deus vai falar: filho, isso aqui não. Isso aqui não vai te fazer bem. E aí você, que tem fé verdadeira em Jesus, vai falar: tudo bem, Pai, porque eu pertenço a você. Se essa não é a sua vontade, que assim seja. E aí você vive uma vida assim, entende? Isso é viver uma vida na qual na qual Deus está provando a sua fé e você está sendo aprovado. Eu vou ler uma coisa agora que vai abalar você, mas relaxa, toda vez que eu leio também me abala. Tiago 2,14. Meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé se ela não vier acompanhada de ações? Será que essa fé pode salvá-lo? Por exemplo, pode haver irmãos ou irmãs que precisam de roupa e que não têm nada para comer. Se vocês não lhes dão o que eles precisam para viver, não adianta nada dizer que Deus os abençoe. Vistam agasalhos e comam bem. Portanto, a fé é assim: se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. Ou seja, a verdadeira fé, ela vem acompanhada de ações. Eu não apenas tenho fé em Jesus, eu provo que eu tenho fé em Jesus através das minhas ações, através de como eu olho para as pessoas ao meu redor, através de como eu expresso os meus sentimentos tanto para Deus quanto pelas pessoas, através das minhas ações que eu tenho em relação aos meus pais, meu irmão, minha irmã, meus amigos da escola, meus amigos da igreja, enfim, mano. A minha vida toda eu tenho que procurar viver uma vida que seja de acordo com a vontade de Deus. Kainan, isso é muito difícil. Com certeza é difícil pra caramba. Mas é exatamente por isso que Jesus te deu a salvação. Que Jesus me deu a salvação. Porque Ele sabia que o Kainan é completamente incapaz de se salvar. Porque é falho. E falha todos os dias. Então a vontade de Deus não é que eu e você sejamos perfeitos. Nós não podemos errar nunca. E se a gente errar, vamos ir para o inferno. Não. A vontade de Deus é olhar para mim e para você e enxergar filhos e filhas que realmente têm fé em Jesus e se esforçam para se parecer mais com Ele a cada dia. E o Espírito Santo nos ajuda nisso. Caso contrário, se a gente não tivesse o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, nos ajudando todos os dias, a gente jamais conseguiria ficar mais parecido com Jesus. Mas a verdade é essa: quanto mais eu me relaciono com Deus, quanto mais eu falo com Ele, quanto mais eu leio a Bíblia, que é a palavra dele, ou seja, quanto mais eu ouço a palavra dele, quanto mais eu vivo uma vida de relacionamento com Deus, mais a gente se parece com Ele. É um processo, entende? É um processo. E se você
tá assistindo esse vídeo, talvez você nunca tenha aceitado Jesus como seu único e suficiente Salvador. Eu vou fazer uma oração agora por você, se você quiser. E aí você vai repetir essa oração, se você deseja ser salvo e a partir de hoje viver a vontade de Deus. Feche os seus olhos para o mundo agora, abra os seus olhos para Deus e diga: Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados. Limpa o meu coração. Eu abandono o meu eu do passado. E agora eu recebo a nova vida pela fé em Jesus Cristo. Escreve o meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. E se você já aceitou Jesus, mas se afastou, eu quero que você repita essa oração comigo agora. Pai amado, eu estava no caminho, mas eu me afastei. Mas hoje eu desejo voltar para debaixo das suas asas. Desejo voltar para os seus braços. Peço que o Senhor perdoe os meus pecados mais uma vez. Lava-me de todo mal. Me preencha e me ajude todos os dias a viver a sua vontade. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Deixa o seu like, por favor, para que assim você me ajude. E me siga no Instagram se você quiser ver alguns conteúdos a mais que eu posto lá também. E assim crescer na fé junto comigo. Que Deus abençoe o seu mês de março, meu irmão e minha irmãzinha. E nós estamos juntos para sempre e até depois do fim. É nóis!